10 horas 38 minutos, 15 graus e 2 décimos é a temperatura. Recebemos aqui no estúdio da Rádio Independente o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Obviamente que os assuntos principais são ainda relacionados a tudo que a gente vive, né? Todas essas situações relacionadas à enchente, mas acho que o primeiro assunto é em relação a esse edital de licitação da ponte da RS-130 entre Lajeado e Arroio do Meio. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo. Bom dia, Rita, Ricardo. Bom dia. Logo que a gente soube da tragédia da ponte que se foi e da ligação, então, Lajeado, Arroio do Meio e outras cidades, e o rompimento dessa ligação, nós começamos imediatamente contatos e intermediações com a EGR para que se tivesse a publicação do edital. E, enfim, essa notícia, então, de que o edital segunda vai estar publicado. É um edital simplificado pelo estado de calamidade que o estado todo vive. Então, segundo o edital publicado, na sexta já se tem condições de definir a empresa que vai ser responsável pela execução da obra. E um prazo de 180 dias para a reconstrução da ponte. É uma bela notícia, né? E se tudo der certo até final do ano, a gente tem essa, que é a principal ligação, tem essa principal ligação reconstituída. Enfim, e até lá vamos buscando alternativas para minimizar os prejuízos. Bom, quero ser otimista e acreditar nessa previsão. É difícil por tudo que a gente vê da EGR e das dificuldades que a gente tem para ver uma rótula sendo construída, por exemplo, aqui no bairro Floresta, em Lajeado. Mas tomara que agora seja diferente pela necessidade, pela urgência. E normalmente, prefeito, tem um hiato ali quando se define a empresa até começar a obra também, né? Isso tá tudo dentro desses 6 meses. É porque é um processo diferente do normal. Começaria o normal tem em quanto prazo. tempo será essa obra? Ou pelo menos a estruturação, né? A EGR apresenta um escopo do projeto e a empresa que vai ser selecionada ela tem que desenvolver o projeto e executar a obra. E isso tudo por conta do estado de calamidade que se vive. Então, o importante é ter uma empresa com capacidade, com conhecimento, com know-how para fazer a obra. E aí sim, aí eu acredito que é possível e o Vanacor tem se dedicado muito, é importante fazer o registro. Luiz Fernando Vanacor, presidente da EGR. Presidente da EGR, tem se dedicado muito para que isso seja possível. Então, agradecer a todo essa dedicação, enfim, para que a gente possa dar essa solução para a região. Bom, deixa eu só pegar esse tema ponte, falar sobre a ponte de ferro. Ontem tivemos uma boa notícia, né, que está sendo compartilhada pelo grupo ali, o Amigos do Vale, Juntos pela Ponte, mais de 1.300.000 já arrecadados, sem verbas vindo do governo federal, emendas parlamentares também. Toda ajuda é bem-vinda, né, prefeito? O que a gente pode falar sobre esse tema? Tem a questão do laudo ainda que está para ser concluído hoje até, né? O pessoal está lá, inclusive, fazendo essa avaliação de quantos pilares eles aguentam de carga. E se os pilares eles tiverem uma boa estrutura, a ideia é que se faça uma ponte de ferro com 2 mãos, então 2 veículos passando, com passagem de caminhões também, enfim, outra rota para ligar Lajeado, Arroio do Meio e ligar as cidades todas abaixo e acima no vale. Eu sei que é algo mais distante, mas fazendo essas 2 pontes, entre aspas, se esquece daquele projeto que está lá na Defesa Civil Nacional, daquela terceira ponte, porque essa aqui agora teria 2 vias também? Aí é muito difícil de conseguir captar esse recurso da Defesa Civil Nacional, porque o dinheiro se canalizaria para a ponte de ferro. Então esse projeto é muito difícil de ser executado com dinheiro da Defesa Civil Nacional. Mas a expectativa é de que, num curto espaço de tempo também, se tenha o prosseguimento do processo de concessão da 130 e aí sim, uma nova ponte no processo de duplicação entre Lajeado e Arroio do Meio. Prefeito, com a visita do presidente Lula e os anúncios feitos, como o Lajeado está encaminhando essas questões, tanto das moradias, quanto também desse valor de R$ 5.100, são cadastros diferentes dos que já existiam? É um cadastro somente para esse valor? Como é que está sendo feito esse trabalho? A assistência social está com o CIAPAC aberto, fazendo todos os cadastros, toda a orientação de toda a população. E as filas lá elas têm sido muito, muito significativas, muita gente indo, e tomara que o recurso realmente chegue. Sobre as casas, os anúncios ainda não são satisfatórios para desobstruir, desburocratizar o processo.
O que da falta forma. para agilizar? É muito requisito. É muito requisito, uma coisa tranca na outra e vai indo. O melhor seria repassa o recurso para os municípios. Os municípios ficam responsáveis pela aplicação correta do recurso e eu tenho certeza que aí sim a gente teria condições de fazer uma grande mobilização para a construção das casas e então para entregar no menor prazo possível. Esse ato entre abrigo, entre possibilidade de construir casa é muito grande ainda. E todas as cidades que enfrentaram o problema da enchente vão ter muita dificuldade de conseguir dar condições dignas para que as pessoas que hoje estão nos abrigos, elas possam ter uma moradia digna até que a casa fique pronta. Enfim, estamos correndo para viabilizar isso também. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, algumas famílias já estão retornando para suas casas. O já a gente usa porque tem muitas que estão ainda nos ginásios, né? E tem muitas pessoas também em casas de amigos e familiares. Se tem já um levantamento, é possível, de quantas pessoas afetadas, quantas que tiveram saído de sua casa, contando ginásios e também em casas de família, e quantos que já estão retornando, prefeito? Esse é um dado super interessante, assim, a gente conversava hoje de manhã e a Kátia trouxe alguns dados. Do território de Lajeado foi atingido por esta enchente entre 15% e 16% do território. Então, é um número importante. Se a gente for fazer uma conta proporcional, daria de 10 a 15 mil pessoas atingidas. E, por outro lado, 84% não foi atingido. Outras quase 80 mil pessoas também não foram atingidas. E diretamente, né? Diretamente, exato. É importante a gente dar toda a atenção, todo o suporte para essas pessoas que foram atingidas e a gente tem se debruçado, mas também não podemos esquecer os 84 que não foram atingidos, né? E por isso que se fez um esforço para o retorno das aulas, se faz um esforço para restabelecer limpeza de cidade, para restabelecer, e depois a gente até vai, reconstituição de vias, enfim. Trabalho muito grande. Esse mais ou menos o número de atingidos, calcula-se em torno de 500 casas para cumprir todo o déficit desta enchente e da enchente passada, então. Então seriam 500 famílias, 500 casas. Nós temos deferidas até o momento... 500 casas totalmente destruídas ou entre totalmente e parcialmente? Eu acho que esse levantamento ainda não tem, mas eu acho que, assim, pelos preliminares, 500 casas é um número que atenderia bem Lajeado. Então nós temos 386 já deferidas nos programas. Isso, da outra enchente. Minha Casa Minha Vida, Calamidade, Defesa Civil e do Governo do Estado. Então, é um número que ele não está muito distante da gente ter esse retorno todo. E agora a gente está trabalhando na definição dos critérios para ter acesso a essas casas. A Marjorie ontem, secretária estadual do Meio Ambiente, disse que o governo vai indicar que não podem as famílias permanecerem nessas áreas alagáveis, as primeiras áreas, né? Aquelas que são atingidas ali próxima ao rio, mas a questão vai ficar com as prefeituras, questão de desapropriação, de onde colocar essas famílias, de valores, quem é que vai pagar a construção dessas casas, como é que está sendo essa conversa entre governo federal, estadual e prefeituras, né? No caso, a prefeitura de Lajeado especificamente. São situações complexas e de uma engrenagem que precisa ser estabelecida para que se consiga fazer rodar. Se a pessoa é proprietária da casa, é uma situação que ela é simples. Ela vai ganhar casa em outro local e vai precisar destinar esse imóvel para o município. Para o locatário, para aquela pessoa... Ela vai ganhar de quem essa casa? É uma desse número aí das 500 casas. E por outro lado... Mas governo federal? São 4 programas diferentes. Tem do governo federal, Minha Casa Minha Vida, Calamidade e da Defesa Civil Nacional. E tem também as casas que vêm do Estado, em torno de 30 casas. Esse conjunto todo das 386 casas que a gente fala. Então vamos lá. O locatário, eu inclusive pedi para que a gente tenha esse dado, o plano diretor de Lajeado, desde 1970 e poucos, nos primeiros planos diretores, ele já estabelece um regramento para construções legalizadas.
construções de moradia é cota 27. Então, tem isso também, tem essa análise, essa discussão sobre e agora com todo o envolvimento do Ministério Público, do Judiciário, a partir do momento que se tem alternativas para que as famílias saiam das cotas mais baixas, isso também vai ser pesado e vai ser valorado. Nesse momento, onde não se tem alternativa de casas, as pessoas elas acabam retornando, porque é melhor estar numa casa, num teto, mesmo em cota mais baixa, do que estar no abrigo. Então são muitos elementos que estão todos sendo analisados para que a gente consiga montar da melhor forma esse programa. Para readequar, sim, a cidade, a gente não enfrente em toda a enchente a necessidade de estar deslocando pessoas. Começa pela cota 19, na cota 20, na cota 21, na cota 22. Enfim, não é um processo que se resolve rapidamente, mas é importante começar. Essas pessoas que estão em abrigos e que não vão poder voltar, porque não tem mais a casa, não tem mais a condição dessa casa, elas vão permanecer, obviamente, nesses abrigos. E eles vão continuar sendo os mesmos, vai ter realocação? A ideia é que não seja assim, essa é eu circulando nos abrigos, essa é uma dúvida e uma angústia de todas as pessoas. Nós garantimos que nenhuma pessoa vai ficar sem teto, sem algum teto. Agora, eu também entendo que o abrigo é um momento passageiro. É para resolver aquele problema imediato da inundação, e é importante que a pessoa consiga ter condições melhores de moradia. Várias alternativas estão sendo estudadas, mas o fato é, ninguém vai ficar sem teto. Hoje são 10 abrigos ainda, né? Ou já diminuiu? 8? 4? Eram 8. Para 4? Tem 3 locais, Parque do Imigrante, Conservas e Centro Esportivo. Parque do Imigrante, Conservas e Centro Esportivo. Desativado hoje e do Santo Antônio também. Pessoas já voltando para Só repete, o Leandro Cister que está junto aqui. Pode falar no microfone, Lê. Aproveita aí. Já abre ali para ele, Bruno, para o Leandro nos atualizar também sobre a questão dos abrigos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, hoje nós temos no município 2 abrigos que estão sendo desativados, que vai ser o da Montanha e do Santo Antônio. Vai ficar indo o Parque do Imigrante, com os 4 pavilhões, Conservas e Centro Esportivo. Permanecem esses, então? Cerca de 800 pessoas ainda. É bastante gente ainda, mas pelo menos já diminui alguns abrigos também. Prefeito Marcelo Calmo, o governador Eduardo Leite vem amanhã aqui para a nossa região. O que está se projetando para Lajeado? O que vocês sabem? Se espera algum anúncio diferente? A grande expectativa era o anúncio dessa obra da ponte, né? Então, muito importante esse anúncio, foi anunciado já pelo secretário hoje. Isso, enfim, a gente comemora muito. E o governador vem para analisar a região, vem para analisar o déficit de casas. O Estado também está projetando programa para a construção de casas. A gente tinha 20, agora foram para 30. Enfim, é importante diversas frentes, diversas fontes, para que se enfrente de vez esse problema. Outras demandas, prefeito, a gente sabe que tem muitos equipamentos vindos de outros estados também, né? Blumenau e outros também, para ajudar nessa limpeza. Muitas cidades e um contingente muito grande de maquinário na rua para fazer a limpeza. E mesmo assim, o volume de lodo, de barro, é impressionante. É impressionante. Mas enquanto não tiver tudo no lugar, nós não vamos parar. Então, o pessoal segue trabalhando. Hoje deve estar, inclusive, na Décio Martins Costa, fazendo limpeza, porque é uma via importante de ligação e está com muita quantidade de barro. Já passou pela Beira-Rio, já entrou em alguns cantos lá do Praia, do Conservas, enfim. Bento Rosa também? A Bento Rosa era para fazer a limpeza principalmente de cabos, de postes detonados, enfim. É muito trabalho pela frente. Quantas cidades estão ajudando? Blumenau é uma que mais está, vamos dizer assim, adotando, né, Lajeado, nessa ideia legal de muitos municípios de outros estados até ajudarem aqui na reconstrução. Quantas máquinas são, só para a gente ter uma ideia? Nós devemos ter hoje nas ruas 29 reto, 11 hidrojatos e deve ter uns 25 caminhões. Aí nós estamos falando de Lajeado e de ajuda de fora ou só do que vem de fora? Sim, de Lajeado e ajuda de fora. E cidades, tem pelo menos 3 a 4 cidades com maquinários aqui emprestados para a cidade para auxiliar na limpeza e na remoção de lixo, entulho, enfim.
Algum outro pedido, solicitação para as pessoas? Ajuda, talvez, de voluntários para limpeza? Ou aqui em Lajeado, porque eu sei que tem muitos municípios pedindo isso, mas Lajeado, o pessoal tem colaborado? Tem a necessidade limpeza das casas, da limpeza né, das casas, né? E aí o contato do voluntário é direto com o morador. E na limpeza das vias é um trabalho mais bruto, mais pesado. Por isso da necessidade das máquinas. Prefeito, uma outra situação é a parceria público-privada da iluminação pública de Lajeado, né? Estava trancado lá no Tribunal de Contas do Estado, estava para ser analisado, para ser liberado. Temos novidades em relação a isso? Pois justamente a gente, apesar da suspensão dos prazos do Tribunal de Contas, esse é um processo muito importante para a reconstrução da cidade. E aí então a gente publicou o edital. A previsão de recebimento das propostas é no final de julho, é 22 de julho, se não me falha a memória, para que possa ter um envolvimento de empresas, o conhecimento e também apresentar para o tribunal esta importância, apesar da suspensão dos prazos do Tribunal de Contas, a necessidade da gente conseguir avançar nesse tema, que é muito importante para a remobilização completa da cidade. Mas como é que funciona? Foi liberado pelo TCE? Foi uma questão de urgência? E o que vai comportar, então? Vai comportar tudo aquilo que a Prefeitura queria no primeiro momento? Isso, aquele projeto original que foi para a rua, a iluminação pública, as usinas fotovoltaicas e a conexão, a cidade inteligente, a conexão dos prédios públicos em rede de fibra ótica, que fica a responsabilidade e passou da empresa pelo TCE? Também. Ele está no gabinete do conselheiro relator. Teve a manifestação dos auditores com alguns questionamentos, mas a gente fez a justificativa desses questionamentos, entendemos que eles são justificados, então, e aí até para ganhar tempo, para sinalizar, houve a publicação do edital e agora aguardamos o conselheiro relator. Então, até 22 de julho, o recebimento das propostas. Exato. As empresas já podem se... Sim, pode tomar conhecimento, podem buscar informação, podem... Qual é o valor estimado mesmo? Não vou saber te dizer aqui agora. Mas é a maior licitação. É. E é importante, vou nesse momento aqui, nesse momento de retomada, é muito importante dar esses sinais positivos de que, apesar da dificuldade, nós vamos botar tudo no lugar, vai acontecer e Lajeado ligeirinho se recupera. Bom, e foi publicado ontem, hoje? Do Diário Oficial, depende, é que tem Diário Oficial da União, tem do Estado, do município, enfim. Eu já te passo o edital até, para tu teres conhecimento. Não, estou vendo aqui no primeiro momento, era dos 345 milhões. Era o valor aqui. Enfim, a gente pode apurar aqui, mas pelo que eu vi que foi aprovado até pela Câmara de Vereadores de Lajeado lá em julho de 2022. Estava previsto nesse valor aí. Talvez agora até um valor diferente. Não, isso foi corrigido, inclusive. Foi corrigido? Esses valores foram todos corrigidos, sim. Tá bom. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, muito obrigado aí pela participação. A gente percebe que o prefeito ainda está... E não tem como ser diferente, né? Semblante assim mais carregado, né? Com a preocupação. Mas, vamos lá, né, prefeito? As coisas estão começando a acontecer, né, novamente. Vamos botar tudo no lugar. Isso aí, tudo vai pro seu lugar. Com certeza, prefeito. E só lembrando, reforçando que o Centro Especial de Apoio aos Atingidos pelas Cheias, o CEAPAC, vai atender nesse sábado, né, Lê? Das 8 às 2 da tarde? Isso, é isso? Sem fechar ao meio-dia. Então, para cadastros, também retirada de donativos, né, para quem precisa. CEAPAC fica no antigo Cais Geral, ali em frente ao Madre Bárbara, né, onde a prefeitura agora tem secretarias também, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social. E outra notícia importante também, interessante, né, que o posto do centro ele foi atingido, foi bastante atingido nessa enchente. Ele está se projetando a instalação do posto do centro lá no prédio do INSS agora. Então, no prédio no antigo novo? do antigo. No antigo? No antigo, exatamente. Do lado do hospital. Uhum. Porque, enfim, tem uma estrutura previamente montada que o INSS usava. Então, uma notícia interessante também. Mas não vai continuar ali no centro? Onde? Até a limpeza, a reforma, enfim, ele fica lá no INSS. Depois o prédio do INSS, ele é destinado para o Hospital Bruno Borba. Então, temporariamente, a ideia é que seja no INSS. Informação importante também. Isso é a partir de quando? Para a mudança para lá? Eu acredito durante a semana que vem. Durante a semana que vem. Isso.
Farmácia posto de saúde do Municipal. centro indo para o antigo INSS, então, ao lado do Exato. Hospital Bruno Bar. Farmácia Municipal segue no posto do Montanha. Isso? Por Tá. enquanto. Muitas pessoas perguntando e aí. depois ele vai lá para Benjamin, ao lado das capelas, no prédio lá. É muita coisa, né? Muita mudança, é muita informação. Muita. Nossa, olha só, isso aqui, em uma época normal, a gente ficaria um bom tempo se debruçando para falar dessa mudança do posto de saúde do centro para o INSS, mas é tanta coisa acontecendo, mas que tanta bom coisa. que Enfim. já passamos essa informação aqui para a comunidade também. Obrigado. Prefeito de Valeu. Lajeado, Marcelo Calmo, agora 10h58, 14 graus e 7 décimos.